renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma transmissão da Associação Espírita Caminho da Luz, de Cássia, Minas Gerais. Muito obrigado por estar com a gente, por se juntar a nós nesse momento de reflexão, na busca da palavra do Evangelho, na busca da mensagem espírita, que possa falar ao coração de todos nós. Como dizia a canção que abriu essa transmissão, cantada pelo nosso amigo José Carlos, renova-me. O desejo de renovação que com certeza todos nós temos. O desejo de tempos melhores, o desejo de cultivar e encontrar a paz dentro de nós, e isso pode acontecer a cada instante. A renovação é a grande lei da vida. E quando nos sintonizamos com o processo grandioso dessa marcha evolutiva, ajudando a nós mesmos, sintonizando com essa faixa do amor de Deus, nós nos sentimos a cada dia preparados para este novo. E assim, dirigimos, como sempre, os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos, rogando as bênçãos para as nossas vidas, para os nossos corações, para os nossos lares, a todos vocês que se ligam conosco, para você que estiver assistindo ao vivo, para você que estiver assistindo em qualquer dia e hora, sempre vai ser momento de lembrar de Deus, de se conectar com o alto e de sentir a verdadeira chuva de bênçãos que sempre cai sobre nós quando a gente abre as portas da alma. Esteja conosco, Jesus. Nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Bom, assim a gente começa mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Caminho da Luz, o nosso programa onde a gente estuda a obra Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E, sem mais delongas, vou chamar aqui os nossos colegas, que vamos juntos refletir, debater, sempre, é claro, com a participação de você aí de casa, que pode desde já mandar suas mensagens, suas sugestões, suas perguntas. É um prazer que a gente esteja interagindo com os irmãos de todas as cidades, de toda a região, de todo o Brasil. Então, comigo aqui hoje, né, o nosso João Camilo e o Luiz Henrique, dando o boa noite, então, a vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Pode falar, Camilo. Boa noite, né? Desejar as boas-vindas a todos, né? E que a gente possa, mais uma vez, nessa noite, aproveitar os ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós, né? Para que a gente comece bem a nossa semana. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria participar com vocês hoje novamente desse bate-papo, né? Dessa compartilhar do Evangelho de Jesus. Isso é de suma importância, né? Então eu agradeço muito essa oportunidade. Muito bem, né? Eu vou daqui a pouquinho passar para o Camilo, então fazer a leitura, né? Já saudando aí os amigos que começam a mandar suas mensagens. Paulo Henrique, lá de Carmo do Rio Claro, que alegria, seja bem-vindo, Paulo. A Ivone, que sempre está com a gente, lá de Delfinópolis. Obrigado, Ivone, muito carinho. E eu vou passar então para o Camilo fazer a leitura da mensagem que vai dar origem, né, às nossas reflexões de hoje. Muito bem. O texto, então, tem o título de Sempre e Agora,
e é a lição de número 150 do livro Palavras de Vida Eterna, como a gente já sabe, uma psicografia do Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. O texto é comentado pelo Emmanuel a partir de uma citação que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. E o Emmanuel faz o comentário. Há também uma sinonímia para as instâncias da vida e oportunidades da alma. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam saúde, edificação, moléstia, aprimoramento, juventude, preparo, madureza, juízo, prosperidade, construção, penúria, diligência, êxito, serviço, fracasso, experiência, direção, exemplo, subalternidade, cooperação, regozijo, prudência, tristeza, coragem, liberdade, disciplina, compromisso, fidelidade, casamento, aprendizado, celibato, abnegação, trabalho, dever, repouso, proveito. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Não te ponhas, assim, a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual como sendo sempre agora. Bom, então a gente teve aí a leitura do nosso texto de hoje e vou convidar então o Luiz Henrique para fazer os primeiros comentários, né? A gente faz uma primeira rodada, cada um traz as suas impressões do texto, e vocês, né, repetindo, podem interagir com a gente aí de casa, pode mandar sua mensagem, é uma alegria tê-los aqui. A Nívia acabou de chegar. Nívia, seja bem-vinda também. Luiz, com você então a palavra. Mais uma vez, o Emmanuel nos traz, através das mãos abençoadas do Chico, essa beleza que é o patrimônio do tempo que nós temos para exercer o nosso tempo de reencarnação na Terra. Eu costumo dizer que nós estamos em viagem nessa grande nau, nesta nave espacial que é o planeta Terra, tão bonito e tão cheio de oportunidades. Nós temos um tempo de chegar e um tempo de partir. E neste intervalo, nós podemos aprimorar, ou devemos aprimorar, conforme nos indica Jesus, sede logo perfeitos, o nosso espírito. E o texto fala que em cada ocasião, em cada oportunidade, nós temos uma riqueza extraordinária para evoluir. Nesse primeiro detalhe que aqui o Emmanuel nos traz, fala sobre a saúde. É um tempo de edificação. Quantas vezes nós abusamos da nossa saúde física, desperdiçando esse tempo de aprimorar, de crescer, de evoluir. E, ao mesmo tempo, fala da moléstia. A moléstia é aprimoramento. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma moléstia que nos assola a todos de uma forma extraordinária. Eu acredito que eu pelo menos nunca imaginei que estaríamos vivenciando esse tempo na Terra. Mas sem desânimo, sem abatimento, porque ele serve de aprimoramento. Muitas pessoas dizem, mas as pessoas não vão aproveitar nada, as pessoas vão sair piores. Eu escuto muito isso. E como sou muito otimista com o ser humano, como Jesus nos ensina, né? Brilha a vossa luz diante dos homens. Eu sempre digo que, claro, nem todos vão ter esse entendimento, mas uma grande parte de nós podemos aproveitar esta moléstia para aprimorar muito
o nosso espírito, não é? É um tempo de recolhimento, é um tempo de muita reflexão, é um tempo de convívio em família. A gente sempre volta nessas reflexões, porque quanto tempo fazia, por exemplo, que a gente não recebia os filhos, os netos em casa? Eu que já sou avô. Então, é um tempo, sim, de convivência, de desenvolver novos compromissos dentro da própria família. Porque quando os filhos voltam, as demandas aparecem. E foi muito importante esse convívio aqui, está sendo muito importante. Então, saúde e edificação. Eu, todos os dias pela manhã, agradeço por mais um dia que inicia com saúde. Porque quantos irmãos estão partindo, né? Diante dessa prova necessária, que é triste, que é difícil, que é complicada mesmo, mas necessária para o nosso momento, como espíritos que estamos aqui viajando pela Terra. Não é? E outra coisa interessante que eu acho, com relação ao tempo, é que muitas vezes a gente queria que o tempo fosse só do outro. O outro que tinha que melhorar, o outro que tinha que aprender a nos perdoar, o outro que tinha que saber conviver conosco. E através da ciência espírita, da abençoada doutrina espírita, nós descobrimos que tudo começa com a gente mesmo. Isso é muito importante, não é? Nós descobrimos que o outro é importante, claro, mas nada vai acontecer se nós não fizermos a nossa parte, se não iniciarmos conosco mesmos. Então, hoje, sempre agora, é um presente. A cada segundo que nós estamos vivendo, nesse dia, esse domingo de hoje, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, nesse dia, é um presente valioso do nosso Pai, que nós não podemos desperdiçar. Uma das preocupações que a espiritualidade tem demonstrado é que nós estamos voltando para o mundo espiritual antes da hora, por utilizarmos o tempo de uma forma irresponsável, com o nosso corpo, com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos descontrolados e desequilibrados. Então, isso é muito importante que a gente reflita sobre isso também, não é? Eu queria, para não delongar muito, e abrir espaço para os nossos irmãos também, fazer uma leitura rápida aqui de um livro que eu tenho como cabeceira da minha cama. Eu não sei se vocês conhecem, é Em Torno do Mestre, de Vinícius. E aqui tem uma lição que eu acho de uma pureza, de uma grandeza e de uma atualidade muito rara. O título é Soou a Hora. Nós estamos falando de tempo. Então, olha só. Não estamos mais nos tempos dos dogmas e dos rituais. O imperialismo não mais domina, quer na ciência, quer na política, quer na religião. O homem quer agir com liberdade, direito inalienável que Deus concede a todos nós. O mundo reclama uma religião que melhore as condições sociais, regenerando o indivíduo. Então, nós temos aí a doutrina espírita nas nossas mãos, se podemos dizer assim, não é? Como religião. E aqui continua da seguinte forma: a época não é de discussões, nem de controvérsias, é dos fatos. Quem é bom, trate de ser melhor. E quem é mau, há de revelar em mais alto grau as suas maldades. Olha como isso está sendo descortinado para nós nesse momento, não é? É a oportunidade da gente agir com bondade, de agir com misericórdia, aproveitando esse tempo valioso desta encarnação que nós temos. E diante dessa enfermidade, que é um aprimoramento para o nosso espírito. Então, acredito que a doutrina espírita tem muito a oferecer. E esse trabalho que a gente está desenvolvendo agora, não nas nossas casas, mas através dos recursos da internet, é de um grande valor. Nós temos alcançado muito mais pessoas, muito mais corações. E é preciso que a gente utilize cada vez mais, com muita responsabilidade, transmitindo aquilo que a gente já aprendeu, às vezes, ou está tentando aprender, e gravar no nosso coração espiritual a respeito dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, não é? E aqui, continuando, fala o seguinte: a hora vem e é agora, em que o Filho do Homem reivindicará os legítimos direitos que lhe são devidos,
pois esses direitos foram conquistados com a efusão do seu sangue. Então, eu tenho esse livro aqui em casa, Em Torno do Mestre, e sempre uso ele naquelas horas mais difíceis que a gente enfrenta, porque nós estamos enfrentando horas difíceis. E diante de tudo isso é natural. Mas eu sempre digo e falo para mim mesmo que a gente já tem uma reserva de evangelho. É pequena, é verdade, mas já dá para a gente fazer diferente, não é? E o Paulo de Tarso, compreendendo tudo isso lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, chega na conclusão de que em tudo devemos dar graças. Então, olha que beleza. Cada oportunidade, cada dificuldade que bate na nossa porta é um momento valioso da gente aperfeiçoar o nosso espírito. Então, em tudo dei graças. E eu tenho tentado, com muita dificuldade, colocar isso em prática, sabe? E sempre, às vezes, nos comentários que a gente fazia no centro, eu sempre dizia que é difícil isso, mas que a gente já tem condição de ter alegria diante das dificuldades. O dia que nós conseguirmos isso, olha, Jesus realmente está contando conosco. Um grande abraço a todos, é o que eu gostaria de comentar sobre o tempo hoje. Ô, Luiz, muito bem, viu? Obrigado pela abertura aí das reflexões nossas, e a gente volta numa segunda rodada, né? Continua aí com a gente, porque dessas interações, né, o que cada um de nós vai pensando e vai trazendo, e eu sei que vocês em casa também, hoje é dia, então, de pensar sobre o tempo, né? Sobre o tempo em nossas vidas, as estações, os momentos. Agora eu vou ouvir o Camilo, então, ele vai comentar também para a gente a lição da noite. Muito bem. A lição, basicamente, então, fala para nós a respeito do tempo, né? A oportunidade que a gente tem de aproveitar o tempo e as situações que a vida apresenta para que a gente entenda, aos poucos, o que a gente tem que fazer diante das situações. Muitas dessas colocações que o Emmanuel faz, num primeiro momento, algumas delas, dá uma ideia de um sentido contrário, de uma controvérsia do pensamento comum da gente em algumas situações. Quando ele fala lá no começo a respeito de saúde, quando a gente pensa em saúde, as pessoas buscam muitas vezes a saúde para ter tranquilidade. Eu estou com saúde, eu estou bem, né? Normalmente a gente ouve muito falar, né? Quando uma mulher está grávida, fala assim: contanto que a criança venha com saúde, tudo bem, né? Então a gente muitas vezes coloca a saúde como uma coisa primordial na vida da gente, e realmente é. Mas a gente pensa que a saúde é uma situação em que a gente tem que se manter despreocupado das coisas. Se eu estou com saúde, eu estou bem, então eu vou fazer tranquilamente a minha vida. E o Emmanuel fala que nesse tempo, nessa hora, no momento em que a saúde está diante de nós, é o momento em que a gente tem a oportunidade de edificar, de fazer algo, né? Então, a saúde chama o trabalho, chama a gente procurar fazer algo, edificar através do nosso exemplo, através da nossa ação, através do nosso trabalho, né? Depois ele fala que a moléstia, quando a gente pensa em moléstia, né, quando a doença aparece, quando os problemas físicos, né, mentais, psicológicos, qualquer tipo de doença ou moléstia que a gente tem chega até nós, a gente pensa que aquele é um momento de reclusão, da gente alguns se apegar à fé e se ficarem reclusos em oração, em prece, pedindo ajuda. Outros acham que a moléstia é algo que vai trazer para nós o sofrimento, e muitos às vezes colocam a questão do sofrimento como um castigo que a gente está recebendo por causa de alguma coisa que a gente fez, e pensando assim, às vezes a gente não acha justificativa para esse castigo. E, na verdade, o Emmanuel fala que a moléstia é um momento de aprimoramento. A gente escuta muito falar na doutrina espírita, né, que muitas vezes, que em muitas situações a gente aprende através da dor, porque Deus nos apresenta o amor em todas as situações, em todos os momentos. Eu até estava me lembrando hoje de um vídeo que o Armando colocou no nosso grupo de WhatsApp, né, que fala a respeito de Deus derramar as cores no mundo e colorir tudo, né? Então, Deus, de uma certa forma, ele nos apresenta o mundo de uma forma muito bonita, muito bela, né? E a gente, às vezes, não aproveita isso. A gente perde esses momentos, e às vezes a moléstia, a doença, vem como um sinal derradeiro, um sinal lá na frente para nos chamar a atenção. Você precisa melhorar, você precisa se aprimorar, você precisa mudar o jeito de pensar, o jeito de agir, né? Então, dá essa controvérsia de pensamento no primeiro momento, quando a gente está diante de uma situação dessa.
quando ele fala de prosperidade, ele fala que a prosperidade apresenta para nós a oportunidade de construção. Se a gente trouxer isso para a vida material, assim também acontece, né? Quem é próspero, quem tem condições materiais, deveria, dentro de um certo pensamento, agir na construção de coisas materiais, ajudar no progresso, ajudar no emprego das pessoas, crescer não só o seu patrimônio, mas também estender esse crescimento, essa construção dos irmãos à volta, né? Dando oportunidades para que a condição material possa favorecer muitas pessoas. Então, a prosperidade material pede essa construção, essa ajuda a construir o futuro e o caminho de outras pessoas. E do ponto de vista espiritual também isso acontece, né? A prosperidade espiritual seria o nosso crescimento espiritual, nossa evolução. Quanto mais evoluídos nós vamos sendo como espíritos, adquirindo certos valores espirituais, a gente vai tendo mais responsabilidade na construção das coisas. Vamos imaginar os espíritos evoluídos, né? Por exemplo, um Emmanuel tem uma prosperidade espiritual muito grande. Ele tem nas mãos o quê? A responsabilidade de construir através das lições, através dos ensinamentos, aliado ao Chico, que também, né, podemos dizer que é um espírito próspero espiritualmente, também se entregou à construção espiritual das coisas através do seu trabalho, né? Em outra colocação, né, um que eu gosto muito, né, que eu acho muito interessante a gente sempre ressaltar, é a ligação que tem a liberdade com a disciplina. Porque a gente tem, às vezes, um pensamento distorcido a respeito da liberdade e acha que ser livre é fazer o que a gente quer. A gente tem liberdade de escolher, de pensar, de fazer. E as pessoas, pensando dessa forma, escolhem, muitas vezes, caminhos errados em nome da liberdade. Eu quero ser livre para fazer o que eu quiser, eu quero ser livre para deixar meus pais que me prendem a vida inteira. Quando eu fizer 18 anos, eu vou cuidar da minha vida. Eu quero ser livre no meu casamento, eu quero casar, mas eu quero ter liberdade de continuar tendo a vida que eu tinha de solteiro, né? E assim, vários exemplos onde a gente fala que a gente busca a liberdade como se aquilo fosse uma recompensa na nossa vida para que a gente fizesse o que a gente quisesse. E, na verdade, a liberdade requer disciplina, né? A ligação, às vezes, da liberdade com a disciplina soa meio controversa, né? Mas, na verdade, a gente só vai conseguir ser livre quando a gente se disciplinar. Eu só consigo ser livre, mesmo estando preso, como o próprio Paulo falava, né? Ele estava preso, mas ele se sentia livre. Porque não é a liberdade física, não é a liberdade de eu fazer o que eu quiser ou de eu ir onde eu quiser. É a liberdade da minha consciência, de saber o que eu tenho que fazer, independente das restrições que possam se apresentar para mim, eu tenho ali que seguir uma certa disciplina para poder cumprir aquilo que Deus espera de mim. Então, a liberdade é uma conquista que vem através das atitudes corretas, né? E aí, quando a gente chegar à questão seguinte, que é a do compromisso, né, a gente ter fidelidade com os princípios que a gente adquiriu e que a gente está se colocando a cumpri-los, né? Então, que o texto dá muita condição para a gente falar, porque ele cita várias situações da vida, né? Se a gente for comentar cada uma delas, a gente vai ficar aqui horas e horas. Então, a gente vai destacando uma ou outra, né, que chama mais atenção para a gente tentar refletir a respeito dela. Eu tenho certeza que vocês depois também vão fazer colocações em outras situações aqui que vão ser importantes para as nossas reflexões. Eu passo para você, Sérgio. Bom, então, prosseguindo aí nas nossas reflexões juntos, né, sobre esse texto tão especial do Emmanuel, sobre essa exortação de Paulo, né? Tudo começa lá com esse texto evangélico da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Aí eu tive a curiosidade de ir lá ver o versículo 1, né? Como é que ele começa lá na Bíblia, né? Então ele começa dizendo assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então ele estava dizendo assim, que Deus tem sido muito generoso com a gente o tempo inteiro, né? Que a graça de Deus está presente, muito embora, às vezes, em alguns momentos, a gente tenha essa ilusão de que Deus está ausente, né? A gente vai falar daqui a pouquinho desses momentos de fluxo e contrafluxo, esses opostos da vida, e, infelizmente, a gente tem essa tendência, né? De pensar que estamos ausentes da graça, da proteção, do amparo divino, quando a situação está naquele oposto, né? Naquele momento da escassez, naquele momento da alternância
entre aquilo que a gente considera bom e aceitável e aquilo que a gente vai descobrir um dia que também é bom, porque também ensina, porque também nos ajuda a evoluir, porque também faz parte da vida. Mas então Paulo falava, não recebais a graça de Deus em vão. Quer dizer, não desperdiçar nenhum momento da vida. Aproveitar todos esses tempos, aproveitar todas essas estações. Para que a gente não fique imaginando, então, como diz o versículo 2, que Deus vai chegar e atuar na nossa vida no tempo aceitável, ou que quando chegar o dia da salvação, mas que esse dia é sempre agora. Esse dia está sempre no presente. Na continuidade, lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falando que a gente foi chamado, né, e eu acho que esse é o papel de cada um de nós que vai abraçando essa ideia, tanto a ideia do cristianismo como a mensagem espírita, a gente vai sendo convidado a tentar fazer diferente, né, a tentar aplicar todos esses princípios que a gente aprendeu para dar sustentação para a gente justamente nesses contrafluxos da vida, né, nessas fases que a gente queria pular, queria que não acontecesse. Mas lá no versículo 4 ele fala, né, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, quer dizer, em todas as situações que venham desafiar a gente, que a gente continue se apropriando dessa força que Deus nos concede a cada dia para fazer a diferença. O Luiz Henrique falava, né, em tudo dai graças, palavras de Paulo também. Então, essa lembrança de que a gente perceber essa força que não nos abandonou e poder atravessar cada um desses caminhos. E como disse o Camilo, né, o Emmanuel ele escolheu vários exemplos das vidas de todos nós, com essas alternâncias das quais ele vem mostrar que todas têm proveito, que todas podem ser vividas como aprendizado, como lição, como crescimento. Então ele fala sempre desses contrastes, saúde, moléstia, juventude, madureza, prosperidade, penúria, êxito e fracasso, e por aí vai. E a gente fica aí pensando, puxa, como eu queria viver só nessa primeira metade, né? Como eu queria poder viver sempre na saúde, sempre em relações felizes, sempre jovem, sempre exitoso, sempre seguro, né? Sempre, né, com a força do trabalho. Às vezes a gente pensa isso, né? Mas não é assim, não. A gente precisa de todas as etapas e tem muitas coisas que a gente só conhece quando elas estão ausentes. Infelizmente, ou felizmente, né, porque é o processo da vida, a gente está aqui para aprender, então a gente precisa das alternâncias. Né? Aí eu comecei a pensar nessa questão das estações do ano, por exemplo. É muito comum, à medida que o ano vai avançando, que as pessoas sempre comentem de que estação que elas gostam mais. Uns detestam o frio, outros detestam o calor. Mas a gente fica pensando, se Deus fosse ouvir a gente, né, e o tempo ficasse sempre quente, sempre frio, sempre de chuva, sempre de sol, porque nos nossos caprichos a gente queria que as nossas vontades fossem sempre atendidas. Mas a natureza precisa de cada um desses fluxos, né, de cada um desses momentos. Tem essa ideia, né, é preciso que exista o inverno para que chegue a primavera. E isso se a gente for estudar, né, os apaixonados pela natureza e aqueles que se dedicam ao estudo da botânica, da zoologia, da configuração de todas as espécies, sabem que todos esses tempos são importantes, né? Que eu achei fantástico uma explicação sobre as árvores, por exemplo, que no tempo de inverno, né, em que diminuem as chuvas e tudo, o que acontece com a árvore? Como ela tem menos água, ela tem menos possibilidades, ela tem que deixar cair todas as folhas, ela tem que se despojar de tudo que não é indispensável. É muito simbólico, né? Talvez nessas horas em que a gente está nessas noites de desafio que fazem com que a gente pense, puxa, o que me sobrou agora, né? Eu saí de um ciclo de abundância, mas agora eu estou num outro ciclo. Não importa se é abundância financeira, ou de saúde, ou de presença de pessoas, mas quando isso acontece e a gente se sinta, talvez, sozinho, desafiado, abandonado, é hora da gente falar, bom, do que eu tenho que me despir, então? O que eu tenho que deixar cair? Igual as árvores fazem, para conseguir sobreviver ao inverno e se preparar para uma nova primavera. Então, sempre vai ser tempo disso, de renovação, de olhar para dentro de nós, e todo tempo pode ser bom.
Eu sempre, quando falo de tempo também, eu lembro do livro que a Patrícia Reis, a nossa conterrânea aqui de Cássia, ela publicou um livro uma vez chamado Tempo de Chuva, com umas crônicas muito legais, muito bonitas, e ela faz uma citação assim, que quando chega fim de semana, a pessoa, o lavrador, a pessoa que cuida da terra, que é ligada à terra, ele quer saber se vai chover e não se vai fazer sol, né? A gente que é da cidade esquece que a gente precisa, né, da lavoura para se alimentar e para viver. Vai chegando o fim de semana, a gente fala, podia ter tempo bom. Mas ela diz lá em um determinado trecho que tempo bom é tempo de chuva, né? Para quem lançou uma semente, tempo bom vai ser tempo de chuva. É claro que todos são bons, mas só para dizer que quantas vezes a gente já reclamou da chuva e a chuva estava ali para fecundar a terra, para renovar a vida, e a gente não estava percebendo, né? Então, nós precisamos de todas essas estações, de todos esses tempos, de todas essas alternâncias. E descobrir dentro de nós essa força para a gente poder aceitar isso como uma parte da vida. Esses dias eu andei muito pensativo sobre, antes mesmo de ter visto essa lição, sobre duas questões que a gente está tratando hoje. Uma sobre essa passagem do tempo, né? Esse ritmo que nunca para, né? E que às vezes dá aquela ideia assim, puxa, mas o que fica de verdade, né? Acho que o Luiz Henrique, no comentário dele, falou que a gente é viajante, né? Que a gente está viajando nessa grande história da vida. Então, a gente, nada fica, né? De externo, de transitório, o que fica é o viajante, somos nós, é a gente que está seguindo nós, nossos companheiros de jornada, de caminhada, de viagem, a gente está continuando, a viagem está continuando, mas vão passando experiências, e como é bom que a gente não seja aquele que fica se agarrando e preso àquilo que precisa ser solto, e que não aceita o tempo de agora, e que olha para a própria vida, seja no dia de hoje, seja no passado, e diz assim, eu não queria ter passado por aquilo, aquele é um tempo que não devia ter acontecido na minha vida. Ou a gente fala assim, eu queria riscar aquele dia do meu calendário. A gente não deve pensar assim. Tudo que foi vivido, tudo que está sendo vivido e que ainda será, faz parte da nossa caminhada, do nosso aprendizado, desse processo de fazer de nós quem a gente foi criado para ser, que é um ser pleno, um ser sábio, um ser bom, todo amor, toda bondade, é o nosso caminho, é a nossa filiação divina. E para isso a gente tem que viver as experiências que a vida traz, né, sem medo delas. E, né, só para fechar, pensar um pouco disso, que esse momento de agora, então sempre vai ser um momento mágico, sempre vai ser o momento desse despertar, o momento da salvação, que a gente busca entender a cada dia, o que seja, que talvez seja a nossa iluminação, salvação de nós próprios, da gente ficar tantas vezes soterrado, né, massacrado pelas nossas próprias trevas, pela nossa própria ignorância, né, pelo nosso egoísmo, e de repente deixar entrar claridade, deixar entrar luz, deixar entrar amor, né, sabedoria. Então, que cada tempo que a gente esteja vivendo seja o tempo mágico. Eu queria terminar só lembrando que toda vez que a gente lê aqueles trechos do Evangelho, né, lá no Novo Testamento, que vai contar uma das passagens de Jesus, sempre começa assim, naquele tempo, Jesus, tal. Então sempre começa com essa palavra, né, naquele tempo. E um dia eu pensava assim, puxa, que bom teria sido ter vivido naquele tempo de Jesus, né, que vontade. Às vezes a gente fica com esse desejo, puxa, né, tá tão distante cronologicamente, 2000 anos se passaram. É claro, sem considerar a questão da reencarnação, talvez a gente tenha até vivido, mas vamos pensar nessa vida. A gente fala, puxa, está tão longe, né? 2000 anos. A gente gosta de repetir o peso desse tempo, né? 2000 anos atrás. Mas, aí pensando nisso, eu fui lembrar daqueles conceitos de tempo que tem o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo cronológico, esse da folhinha, esse do calendário, mas esse tempo, Kairos, é o tempo da hora chegada. Né? Sabe aquela coisa que a gente fala assim, o dia D, a hora H, né? A hora que chegou a hora que a gente está pronto, a hora que a porta se abriu, a hora que a luz se fez. Então, pois eu digo, e refletindo, né, sobre isso, que eu entendi que
o tempo de Jesus não é aquele tempo de 2.000 anos atrás, é agora. E vai ser para cada um de nós o tempo em que a gente conseguir compreendê-lo cada vez mais. Então, se hoje, né, às vezes, através de muita luta, a nossa alma compreende um pouquinho mais do Cristo e se abre um pouquinho mais para Ele, então é o tempo do Cristo. Nós estamos vivendo no tempo do Cristo. E vamos viver para sempre. Bom, é isso. Não quero me alongar mais, não. Quero voltar, né, para o nosso Luiz Henrique. Luiz, o que mais que você andou pensando por aí enquanto a gente falava? Vamos dar sequência aí ao nosso bate-papo. Então, eu fiquei lembrando aqui da canção do Geraldo Vandré, né? Que fala mais ou menos assim: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E um dos pontos assim que eu acho extraordinário nos ensinamentos da doutrina espírita, da ciência espírita, é ter fé no futuro. Ter fé no futuro é muito importante. Ter fé no outro, né? Naquele que às vezes cai, que às vezes a gente acha que deveria fazer diferente, fez o contrário do que a gente queria. Fé que ele vai recuperar. Eu, às vezes, fico olhando as pessoas ainda que estão na rua usando drogas, né? E dá uma pena muito grande na gente ver Esses dias eu vi uma cena de um pai que encontra o filho na rua, usuário de crack, e ele começa a chorar. Então, isso deixa a gente muito abatido, né? Mas, ao mesmo tempo, a doutrina espírita vem e nos traz esse conforto. Todos aqueles que estão errando, que estão em dificuldade, como nós erramos também ainda, porque erramos muito no passado, nós vamos nos recuperar, né? Então, a gente não pode perder o norte de acreditar no ser humano. Nos momentos atuais, a gente está muito desacreditado do outro. E isso a gente não pode deixar acontecer. Jesus acredita tanto na gente, não é? Ele sempre insistiu na nossa melhora, na nossa evolução, dando tempo, também tempo ao tempo, para que a gente buscasse essa perfeição. Então, ter fé no futuro é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos achar que ter fé no futuro, que a gente deve omitir. Aqui no texto fala que não te ponhas assim a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. Então, muitas vezes, a gente fica diante da nossa zona de conforto e não queremos agir, não queremos buscar. A gente tem preguiça de aprimorar. Ainda somos realmente espíritos ainda muito preguiçosos, né? E a gente precisa sair desse campo, né, de inércia, desse campo de achar que amanhã eu posso fazer isso. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. E não é assim que Jesus conta com cada um de nós, não é? O momento é agora, o momento é nesta oportunidade. Por isso eu fico muito feliz, né, do convite para a gente não perder a oportunidade de tentar ser útil. E quando você pega um texto, você lê, você aprimora também o teu conhecimento. Isso é muito bom. Quanta coisa bonita vocês falaram aqui que às vezes a gente não tinha pensado, não é? Então, aproveitar o nosso tempo, porque o tempo realmente é valioso e ele está passando de uma forma rápida demais. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas que coisa, como a semana passa, não é? E é preciso que a gente se atenha a ter essa responsabilidade com o nosso tempo. Acho que era isso que eu gostaria de acrescentar aqui. Uhum. Muito bem. Vamos passar agora para o Camilo, então, também falar um pouquinho mais para a gente. Uns vão falando, a gente vai pensando, a gente vai revendo aqui, olhando o texto, alguma coisa, né, que a gente destaca um pouco mais. E alguns detalhes aqui dentro, até abordando um pouco o que vocês falaram, né, a questão do tempo, a questão da situação atual, a questão... Muitas vezes, o que nos eleva a buscar alguma coisa é o sofrimento, né? A dificuldade, são os problemas. Muitas vezes eles é que nos levam à religião, eles é que nos levam à procura de um amigo, à procura de um familiar, à procura de um ombro para que a gente possa colocar as nossas dificuldades e sermos consolados, amparados, encaminhados, né? E diante dessas situações, diante dessas dificuldades, diante dessa tristeza, muitas vezes, que acomete a gente, o Emmanuel dá a receita, né? A coragem. Mas, muitas vezes, né, nesses momentos de tristeza, de dificuldade, a gente se sente menos encorajado ainda, se sente fragilizado, se sente
sem condições de buscar alguma coisa, né? Então, aonde encontrar essa coragem? Como encontrar essa coragem, né? Essa coragem, muitas vezes, passa pelo desenvolvimento da nossa confiança, da nossa fé, da gente acreditar que Deus não coloca situações para a gente que a gente não consegue solucionar, não coloca fardos pesados em ombros leves, né? A gente sempre vai estar carregando aquilo que a gente tem condição de dar cumprimento, de dar solução para aquilo. Mas muitas vezes os momentos se apresentam assim, difíceis, a gente se recolhe, a gente fecha os olhos, a gente faz uma prece, a gente busca inspiração, e ela demora a chegar, ela custa chegar. Muitas vezes a gente encontra isso numa leitura, encontra isso numa palavra, muitas vezes a gente encontra em alguém que a gente menos imaginava que pudesse nos ajudar num momento difícil, né? Mas a gente tem que acreditar que Deus está sempre colocando no nosso caminho a dificuldade com a solução um pouquinho mais adiante. E a gente saber aproveitar esse tempo, porque esse tempo de sofrimento, esse tempo de dificuldade, é o que nos fortalece lá na frente. Toda vez que a gente ultrapassa um obstáculo, a gente chega lá, olha para trás e fala, nossa, olha, eu consegui passar por isso. Esse sofrimento parecia que não teria solução para mim, mas eu consegui vencê-lo, eu passei por ele, a dificuldade ficou para trás. Aí, quando um problema semelhante se apresenta, a gente já tem uma certa condição, uma fórmula pessoal para poder estar lidando com aquela situação, né? Então, até nesse ponto, as dificuldades se apresentam como algo para o nosso crescimento, né? A gente, como uma criança que quer aprender a andar, ela vai cair, vai levar alguns tombos, ela vai tentar passar de um sofá para o outro, se arriscar, né? Vai cair, muitas vezes vai vacilar, muitas vezes vai sofrer, vai ter um corte, um galinho na cabeça, né? Algum machucado para poder aprender a andar. A gente fala muito também a respeito, eu lembro quando eu era menino, né? Quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta. Aí todo mundo passava medo, né? A gente falava, para você aprender a andar de bicicleta, você vai ter que cair, você vai cair muitas vezes, né? E não é necessariamente assim que a gente aprende, né? Mas essa ideia de que a gente vai cair para poder aprender é aquela ideia de que se eu cair várias vezes, eu vou saber o que eu não posso fazer mais para não cair de novo, né? Então, com o passar do tempo, as quedas vão ensinar a gente a se sentir mais fortalecido e conseguir dar um direcionamento para o caminho da gente, para o rumo que a gente tem que seguir, né? A maneira como a gente vai andar com a nossa bicicleta. Então, o que me veio agora no pensamento seria mais ou menos isso, né? Para poder dar uma incrementada aí nas reflexões da gente. Bom, eu gostaria também de continuar nesse caminho de pensar no que nos trouxe até aqui, né? Aonde a gente chegou e para onde a gente está indo, né? Essas respostas que sempre foram grandes questionamentos de todos os seres humanos, né? Em todos os tempos. A doutrina espírita nos ajuda muito a entender, né, esse processo da vida. O Cristo fala da onde para onde que a gente vai, ele aponta caminhos, ele se propõe aí com a gente, se propõe a nos carregar se for preciso, né? Mas do ponto de vista pessoal, cada um vai descobrindo cada vez mais, entendendo a própria vida, entendendo cada vez mais que a gente está onde a gente se colocou, onde foi possível a gente chegar por enquanto, e que não importa se a gente tenha, inclusive, se enganado em algumas caminhadas e esteja, às vezes, se cobrando, achando que, puxa vida, eu me perdi do caminho, me perdi da minha própria vida, não estou feliz. Lembrar que todos esses ciclos da vida, mesmo aqueles, então, em que parece que está tudo de ponta cabeça, que está tudo diferente, que tudo sempre vai ser convite para renovação. E que sempre, em cada um deles, a gente vai ter que, em primeiro lugar, viver o agora, né? Que não dá para pular etapas, né? Aquela ideia que eu falava antes, a gente querer que um determinado dia sumisse do nosso calendário, às vezes aquele desejo que dá de quantas vezes as pessoas falam, puxa, como eu queria poder dormir e acordar depois que tudo isso passasse. Mas não dá, a gente é protagonista da própria vida. Como é que para a história sem o personagem principal, no caso, nós, das próprias histórias nossas, né? Nada de nenhuma vaidade, mas assim, nós somos o personagem principal da nossa própria história. Então não dá para dormir e esperar uma solução mágica. Mas dá para ter muita paciência com a gente mesmo, né? O Camilo falou sobre coragem. Então, buscar essa força, mas enquanto ela não vier,
se entregar também à proteção, né? Saber que a gente vive sempre entre essas alternâncias também, que isso também está entre esses opostos, que é uma espécie de desabrigo para depois a gente se sentir abrigado de novo, né? A gente tem que se sentir despido de tudo, igual aquela árvore que eu falei que perde as folhas, para poder criar outras folhas. Então, se for uma época também de precisar de ser cuidado, vamos aceitar ser cuidado. E se não tiver gente próximos, encarnados, em condições de nos cuidar do jeito que a gente estava esperando, que a gente lembre que o Cristo está cuidando de nós, né? Que Ele está presente. Aquela ideia, né, muito, muito forte de que Ele não nos abandona, né? Que Ele carrega a gente nos braços se for preciso. E eu queria terminar pensando numa analogia também que eu gosto de fazer, na nossa viagem da existência, como se a gente tivesse embarcado num trem, aqueles trens que estão, aquele trem que está fazendo uma viagem assim por muitas paisagens, né? Existem umas viagens igual aquele Expresso Oriente, né? Aqueles trens famosos que passam desde desertos a florestas, né? Corta vários panoramas. E a nossa história é assim, a gente está passando por muitas paisagens, por muitas histórias. Então vai ter momentos que às vezes vai estar difícil do lado de fora, a gente vai estar olhando e não vai estar gostando do que vê. Tem vezes que está difícil dentro do trem, às vezes a gente não está se dando bem nem consigo próprio, às vezes as companhias da viagem não estão boas, mas o que importa é que, em primeiro lugar, a destinação final. Saber que a gente está numa viagem da existência, levando a gente ao nosso próprio aprimoramento, à nossa evolução, e confiando plenamente nas promessas do Cristo de que a gente, né, tá no caminho certo, né? E mesmo quando não está, ele descobre um jeito de aproveitar os atalhos para nos ensinar coisas novas. Então, a gente, né, às vezes vai estar difícil, às vezes a gente vai ter que fechar o olho um pouquinho, parar de olhar para fora, olhar para dentro, alternar, porque nessa viagem de trem também acontecem muitas maravilhas. Às vezes a gente adormece uma noite que estava as paisagens desérticas e de repente, de manhãzinha, o trem dá aquele apito e a gente olha para fora e a paisagem já está toda exuberante e renovada. Então, sempre que a gente fala, né, com alguém que está pensando, às vezes, está desiludido da própria vida, com vontade de partir, com vontade de desistir, a gente sempre fala assim, olha, aconteça o que acontecer, atravesse qualquer dificuldade, mas só nos comprometamos juntos com uma coisa, não pule do trem, não desista, não pule do trem. Né? Porque se está difícil dentro dele, desembarcar antes da hora, sem ser o momento para o qual a gente está sendo esperado e recebido na estação, né? Por tanta gente que está torcendo por nós, esperando a nossa chegada com o melhor aproveitamento possível, então só não pula do trem. Vamos viver, né, o dia com o seu bem, com o seu mal, que tantas vezes é relativo e às vezes é o contrário do que a gente pensa, mas vamos viver cada dia com a graça dele, com a presença divina nele, aprendendo com ele. Bom, tenho uma mensagem aqui do nosso querido Hertz, vamos ver o que ele está falando para nós. Sim, a gente aprende muito com as quedas. É hora de mudar, ter atitude. Jesus espera sempre um pouquinho mais de nós. É isso aí, Hertz. Em seu nome a gente agradece todo mundo, né, que está deixando aí as mensagens, a Paula, a Sandra, a Dagmar, a Neuzinha, a Mariana, né, todas as mensagens que a gente está colocando aqui. E agora já as nossas considerações finais, né? Vamos abrir o microfone de novo para cada um de nós fazer a nossa despedida, deixar o nosso recadinho final. Começando por você, Luiz. Nosso bom. Bom, eu desejo uma boa noite a todos, né? E muita paz, muita luz, que a gente tenha uma semana de muitas realizações, de muito trabalho, de muito esforço com a gente mesmo, né? É aquilo que a gente dizia, o esforço tem que ser com a gente mesmo, né? Conheça a ti mesmo, não podemos esquecer disso, jamais. Isso a doutrina espírita tem nos ensinado muito. E lembrar, né, do Emmanuel, que eu sempre não gosto de deixar sem falar a respeito disso, que não existe mal, né, na visão já espiritual do Emmanuel, que é um espírito que conseguiu a sua evolução, com muito esforço, com muita luta, com muita garra. O Emmanuel é comparado ao quinto evangelista, né, se eu não estiver enganado, é o quinto evangelista, são quatro, então
de tanto que ele traz para a gente o Evangelho de Jesus na simplicidade, na pureza, e destrincha para a gente de uma forma extraordinária. Então ele fala assim, até o mal está a serviço do bem. Resumindo para o Emmanuel, que a gente esteja nesse aprendizado devagarzinho, né? Porque é difícil mesmo, que não existe o mal, só existe o bem. Então, bem para todos. E da minha parte, né, mais uma vez, agradecer a Deus esse momento que a gente passou juntos, né? Lembrar que nós estamos finalizando mais um mês, né? E ao lado de estarmos começando uma nova semana, estamos também próximo de começar um novo mês, né? Eu não sirvo de base para gostar do mês que vem, né? Do próximo mês, que é de setembro, que é o mês que eu nasci, mas o Sérgio, numa fala próxima dele, aí, numa das palestras dele que eu vi aí atrás, num comentário que ele fez, ele falou a respeito de setembro, né? Da chegada de setembro, e setembro como sendo a chegada da primavera. Então, que a gente imagine isso, né? Que a gente está saindo de um momento de frio, de inverno, que muitas vezes faz com que a gente se recolha e pensar que a vida agora vai ser melhor. Acho que a gente teve um probleminha aí com o sinal do Camilo, né? Caiu a conexão dele. Se ele ainda voltar em tempo de terminar o seu boa noite, né? Houve uma queda do sinal dele. Então eu aproveito, né, para deixar também meu boa noite, meu agradecimento a todos vocês, lembrar, né, que todas essas palestras, esses estudos que a gente tem feito, ficam salvos aqui no Facebook, né? Então vocês podem compartilhar, podem divulgar para seus amigos, podem assistir depois, né, em outros momentos. Então vamos espalhar essa corrente do bem. Eu tenho jogado depois no YouTube também, para quem não tem Facebook, depois coloco o link lá no grupo. Ó, o Camilo voltou. Camilo, pode... O celular meu que apagou de uma hora para outra, mas basicamente é o que eu falei mesmo, né? Está dando problema, que parece que está dando aquecimento. Mas é isso, porque a gente tem uma próspera semana de muita alegria e de muita paz para todos nós. Fiquem com Deus. Muito bem. E da minha parte, então, meu agradecimento a todos, agradecimento a Deus, nosso Pai, por a oportunidade que a gente teve. E a semana que vem a gente volta, no próximo domingo. Segunda agora também é dia de palestra amanhã com o João Camilo. Contamos com vocês. Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima.